Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Corrêa e hoje vamos resolver uma questão da CBMER 2022. É a questão número 33. A questão diz assim: o gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética x e a temperatura medida na escala graus Celsius sob pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e ebulição da água são em grau X, respectivamente, igual a fusão do gelo, temperatura de fusão do gelo à pressão normal, 0 graus Celsius. E ebulição da água, 100 graus Celsius. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é transferir esses eixos, desenhando dois termômetros. Vamos colocar esse grau X e esse graus Celsius em termômetros. Como assim, ó? Grau X e grau Celsius. A gente pega 3 medidas para a gente poder fazer a regrinha das escalas arbitrárias, tá? Então, olha só. Para 40 graus X, eu tenho 80 graus A. Esse ponto aqui é o ponto 80, 40. Certo? XY. Coordenada XY. 80, 40. Então, para 80 graus Celsius, eu tenho 40 graus X, tá? Eu tenho um ponto aqui que eu não sei qual é, que é grau X e grau Celsius. Eu vou resolver essa questão de duas formas, uma encontrando a equação, tá? E a outra encontrando os valores direto para vocês, tá? Para vocês treinarem bastante, que esse tipo de questão cai bastante. Aqui, pessoal, qual é a coordenada X? Qual o valor de X aqui? É 0. Qual o valor de Y? É menos 20. Tá? Coordenada XY. Então, isso quer dizer que em X, no eixo X, ou seja, em graus Celsius, a temperatura aqui é 0. Né? E aqui, ó, no eixo X, a temperatura é 0. E no eixo Y, que corresponde ao grau X, é menos 20. Cuidado só para não confundir o nome, tá? Isso aqui é eixo X, eixo Y. É porque ele acabou botando grau X aqui, pode confundir. Então, aqui é o ponto de menos 20 para grau X, consequentemente 0 para a coordenada grau Celsius, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem uma regrinha, tá? Existem várias formas, os livros didáticos apresentam de outras maneiras, mas eu escrevo essa regrinha aqui para os alunos não esquecerem, que é meio baixo, cima baixo. Ou seja, o segundo termo do termômetro menos o terceiro termo do termômetro é igual ao primeiro termo do termômetro menos o terceiro termo do termômetro. Segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. Segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. A gente sempre compara de duas em duas escalas, tá? Então, meio baixo, cima baixo. Meio baixo, cima baixo. Uma forma que os alunos têm de lembrar essa regrinha. Funciona para todos os tipos de termômetros, tá, pessoal? Em escalas arbitrárias. E também aquelas equações que nós conhecemos de conversão, de Celsius para Kelvin e vice-versa, graus Celsius para graus Fahrenheit, todas vêm dessa regrinha. Ela é mais bem escrita nos livros didáticos, né? Ali eu botei só como um macetinho para vocês lembrarem. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, sempre de cima para baixo. Então vamos lá, meio, X é o termo do meio, meio baixo, menos 20, que é o segundo menos o terceiro termo, dividido pelo primeiro menos o terceiro termo, 40 menos 20. Então, meio baixo, cima baixo, igual a segundo termo menos o terceiro termo do segundo termômetro sobre o primeiro termo menos o segundo termo do terceiro termômetro. Então, aqui nós vamos montar a equação para encontrar qualquer valor, mesmo que ele não tivesse pedido fusão e ebulição aqui, que são os mais comuns. X menos 20, x mais 20. 40 menos 20 vai ficar 40 mais 20, que vai dar 60. C menos 0 é C. 80 menos 0 é 80. Posso cortar um zero de cada lado aqui para facilitar meus cálculos. Vamos multiplicar cruzado. 6C igual a, chuveirinho, pessoal, ó, 8 que multiplica x mais 20. Aí eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó. Não vão esquecer não, tá? Para antes da hora. Vou terminar aqui em cima. 6C igual a 8x mais 8 vezes 2, 16, 160. Ah, dá para terminar? Dá para poder simplificar mais? Dá, mas vou parar aqui.
tá? Você não precisa reduzir ao máximo, não. Tá? Então, encontramos a equação. Então, agora a gente vai jogar os valores. Então, para a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, a gente vai jogar aqui o valor no C. 6C igual a 8x mais 160. 6 vezes 100 igual a 8x mais 160. 6 vezes 100 dá 600. 8x mais 160. 160 tem que passar para cá diminuindo. Menos 160 igual a 8x. 600 menos 160, 440, igual a 8x. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 440 sobre 8. X vai ser igual a 55 graus. A gente está falando de grau X, né? Ele quer saber a correspondência em grau X. Então, encontramos para a temperatura de ebulição. Para a temperatura de fusão é fácil, que eu sei que é 0 graus, que corresponde a menos 20. Joga aqui, ó. Quer tirar a prova? É só você jogar. Para temperatura de fusão igual a 0 graus, aí você tem 6C igual a 8x mais 160. C igual a 0, então 6 vezes 0 igual a 8x mais 160. 6 vezes 0 é 0, 8x mais 160. 160 passa para cá diminuindo, igual a 8x. X igual a menos 160 sobre 8, x igual a menos 20 graus X. Não havia necessidade de você jogar, você pode usar a equação para jogar qualquer valor que ele pedir. Aqui, só observando o gráfico, você vê que para a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus, você tinha menos 20 de graus X, tá? Não precisava fazer a conta desse, somente desse. Então, a resposta é a letra C. Mas eu não terminei ainda. Eu vou fazer de uma outra maneira também, já que vocês estão aproveitando as provas antigas para treinar para os próximos concursos. Vou também resolver de uma outra maneira, sem achar a equação, achando os valores diretamente, tá? Utilizando essa mesma regra, porém, encontrando o valor direto. Aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? É só desenhar os termômetros. Aí, o que acontece? Qual eram as correspondências? Não era 80, 40? 80 para graus Celsius e 40 para grau X? Então, eu vou manter grau Celsius e grau X. Mesma coisa. Aí, eu também tenho que ter sempre 3 valores, tá? Então, agora eu vou botar no meio, vocês vão entender por quê. 40 para 80. E a gente tinha menos 20 para grau X e 0 para menos 20 para grau X e 0 para grau Celsius. E nós já sabemos que é a temperatura de fusão do gelo. Então, pessoal, é o seguinte. Ele quer saber a temperatura de ebulição da água. É 100 graus. Então, ao invés de colocar X e C, eu colocaria já os números direto. 100 e aqui seria X. Eu já encontraria o valor direto, assim. 100 é a temperatura que eu quero descobrir. Como ela é maior que 80, eu botei essa daqui no meio, tá? Para ficar sempre do maior para o menor, entenderam? Agora eu vou fazer a mesma regra, meio baixo, cima baixo. Segundo menos o terceiro, primeiro menos o terceiro. Então vamos lá. O segundo menos o terceiro sobre o primeiro menos o terceiro. Meio baixo, 40 menos menos 20, cima baixo, x menos menos 20. 80 menos 0, 100 menos 0. Ou seja, meio baixo, 80 menos 0, cima baixo, 100 menos 0. Segundo menos terceiro, primeiro menos terceiro. 40 menos menos 20, 40 mais 20, que dá 60. X menos menos 20 vai ficar x mais 20. 80 sobre 100. Corta aqui os zeros, ó. Multiplica o cruzado. 10 vezes 60, 600. 8 que multiplica x mais 20, chuveirinho, né? Distributivo. 600 igual a 8x mais 160. Passo para cá diminuindo. 600 menos 160 igual a 8x. 440 igual a 8x. X igual a 440 sobre 8, que vai dar 55 graus X. Tá vendo? Achamos a mesma resposta. Aqui é só comparar. Fusão, eu sei que é 0 graus. Comparei com menos 20, eu sei que é menos 20. Essa era fácil. 100 eu não sei, X. Aplico a regra, acho direto.
Aqui eu mostrei como geralmente é feito para achar a equação e depois aplicar os valores, tá bom? Aí você escolhe qual é a melhor forma de você fazer, dá certo das duas maneiras, tá bom, pessoal? É isso, se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.